Olá, turminha dos sextos anos D, E e F. Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Marta. Nós trabalharemos nessa semana o que é comunicação, língua e linguagem. Vamos lá? Comunicação. A comunicação é o ato que envolve a transmissão e a recepção de mensagens entre o transmissor e o receptor, isto é, quem transmite uma mensagem e quem recebe essa mensagem. E é através da linguagem oral, escrita ou gestual. A comunicação também é um ato de se comunicar entre os seres humanos e podem expressar seus sentimentos, pensamentos e obter respostas, ou seja, se relacionar com o meio em que vivem. Isso tudo, apesar da fala ser um forte elemento na assimilação de informações e interação com os outros indivíduos, há outros recursos importantes também, que há entre uma pessoa, que uma pessoa utiliza para se comunicar. E esses recursos podem ser gestos, sorrisos, cores, expressões faciais, olhares, sons e melodias e até pelo choro. Então aqui nós temos, olha, língua e linguagem. Então aqui nós temos a comunicação faz parte da vida social do ser humano. Em nosso cotidiano, a todo momento, estamos nos comunicando. O ato de comunicação pode acontecer das mais variadas maneiras, isto é, através de palavras, gestos, expressões, cores, sinais, imagens, sons, movimentos e etc. A língua. Existem no mundo milhares de línguas, porque elas variam a depender de cada povo, cada cultura e cada época. Por meio da língua, as pessoas interagem uma com as outras, construindo textos, falando, ouvindo, escrevendo ou lendo. A língua é uma das principais formas de marcar a identidade de um povo. Exemplo: o português, o francês, o inglês, etc. A linguagem. A linguagem é um processo comunicativo pelo qual as pessoas interagem entre si. Interlocutores são os sujeitos que participam de uma interação. Existem vários tipos de linguagem: a fala, o gesto, o desenho, a pintura, a música, a dança, o código de trânsito e etc. Nós vamos ver então agora a linguagem verbal. A linguagem verbal é aquela que estabelece comunicação por meio de palavras escritas ou faladas. Então, nós temos como exemplos de linguagem verbal esses modelinhos aqui, olha. Proibido estacionar. É proibido fumar neste local. Então, esses aqui são exemplos de linguagem verbal, que são, nessas duas aqui no caso, são linguagens escritas. A linguagem não verbal. A linguagem não verbal é aquela que estabelece comunicação por meio de outros sinais. São esses: gestos, expressões faciais, cores, sons, pinturas, mímica, escultura, etc. Como exemplo, nós temos essas duas placas de trânsito aqui. Essa daqui, proibido estacionar.
e nessa outra é proibido fumar. Nós temos também, além da linguagem verbal e a linguagem não verbal, nós temos a linguagem mista. Então, o que é a linguagem mista? A linguagem mista é aquela que utiliza a linguagem verbal, que é a palavra, e a linguagem não verbal, que é as imagens, para estabelecer comunicação. Então, como exemplo, nós temos aqui, olha, essa placa, né, que é proibido estacionar. Além dela ter o desenho, a imagem, ela tem também a parte escrita. Depois nós temos aqui, olha, nessa tirinha, né, tem a fala, ó, estar sem emprego me deixa triste, filho. Não fique, pai, o senhor não está sozinho. A cada dia há mais pessoas como você. Então, nós temos aqui, além da imagem, nós temos também a parte escrita. Então, esses exemplos aqui são exemplos de linguagem mista. Então, pessoal, nós vamos agora para as atividades. Então, as atividades trabalhadas nessa semana serão sobre alguns exercícios de fixação sobre linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem mista. Então, vamos lá. Exercício 1. No exercício 1, vocês vão observar as figuras abaixo e indicar se nós estamos diante de uma linguagem verbal, uma linguagem não verbal ou uma linguagem mista. Então, observem aí que nós temos alguns exemplos aí, olha. A, B, C, D, E e F, certo? Tem a G também. Observem bem e vocês vão indicar a qual dessas linguagens essas figuras representam. O exercício 2. No exercício 2, vocês vão observar a imagem e responder as questões. Na A. Qual é o tipo de linguagem de cada imagem? Justifique a sua resposta. Nós temos aqui, olha, 3 imagens. 1, 2, 3. Então, vocês vão ver qual o tipo de linguagem de cada imagem e justificar o porquê que essa imagem pertence a essa linguagem. Na B, vocês vão traduzir em linguagem verbal a mensagem que cada imagem está transmitindo. Então, aqui vocês vão ver que tipo de linguagem que é e justificar por que é essa linguagem. Agora, aqui na B, vocês vão lá. Olha a primeira imagem, a segunda imagem e a terceira imagem e vocês vão indicar o que cada uma delas transmite. Exercício 3. No exercício 3, vocês vão observar a tirinha e responder as questões. Então, nessas 3 tirinhas, nós temos 3 imagens. Aqui na A, questão A aqui. Apesar de não haver palavras, o leitor entende a informação apresentada. Que linguagem foi usada para construir essa tira? Então, vocês vão identificar que tipo de linguagem foi usada para construir essa tira. Se é uma linguagem verbal, não verbal ou mista, certo? Na B, vocês vão explicar o que cada personagem imaginava ao cultivar a planta. Então, nós temos aqui, olha, na primeira imagem, a Magali. O que é que a Magali está pensando? O que ela está pensando enquanto ela está aguando essa planta? Aqui, na segunda figura, nós temos o Cebolinha. O que é que o Cebolinha está pensando quando ele está aguando a planta? E aqui, o Cascão. O que é que o Cascão está imaginando, né? A hora que ele está observando a planta. Agora, a questão C. Dos 3 desejos manifestados pelos balões de cada personagem, quais expressam benefícios comuns que uma árvore pode proporcionar?
Quais os benefícios que essa árvore pode proporcionar? Qual dos três que expressam benefícios? Então, vocês vão identificar, observar bem e ver desses desejos que estão sendo manifestados por cada personagem, quais deles aí que expressam benefícios que é comum a uma árvore, né? Que é comum e que uma árvore pode proporcionar. Então, o que é comum aos dois, tá? Tanto ao personagem quanto à árvore. O que é que ela pode proporcionar? Na D, qual é a característica mais conhecida do cacto? No último quadrinho. O cacto aí, ela tem uma característica, né, bem conhecida. Em qual região do país que tem, né, esse cacto, onde a gente vivencia mais essa plantação de cacto? Então, vocês vão ver qual é essa característica, né, que há nesse último quadrinho. No exercício 4. No exercício 4, vocês vão observar as placas de trânsito. Olha, são duas placas. Então, vocês vão observar. Na letra A, quais são as diferenças e as semelhanças entre elas? Então, observem bem, tá? Se é a mesma coisa ou não, o que elas têm de diferente e o que elas têm de semelhantes. Semelhantes quer dizer iguais. O que elas significam, tá bom? E qual a diferença entre elas? Na B, qual das placas tem maior capacidade comunicativa e por quê? Então, se você observar as duas placas, elas têm o mesmo comunicado? Elas estão comunicando a mesma coisa? Então, qual delas aí tem uma maior capacidade comunicativa? Qual delas que qualquer um, ao observar, ele vai entender o que ela diz? E por quê? Na C, se a segunda placa fosse colocada em uma rua da França, ela cumpriria a função de comunicar? Então, olha, se essa segunda placa aqui estivesse lá na França, escrito lá na França, ela teria a mesma função de comunicar? Então, ela estaria fazendo a comunicação entre as pessoas que moram lá? Eles iriam entender o que está escrito aí? Exercício número 5. No exercício 5, vocês vão acrescentar balões de fala às tirinhas de linguagem não verbal, transformando a linguagem dessas tiras em linguagem mista. Então, vocês vão acrescentar balões nas tirinhas. Então, por aqui nós temos a linguagem visual, que é a linguagem não verbal, só temos a imagem. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão acrescentar balões nas tirinhas e fazer com que essa linguagem fique uma linguagem mista. Exercício 6. No exercício 6, vocês vão dizer qual o significado que cada imagem representa. Então, nós temos aqui algumas imagens e vocês vão, então, até a letra F. São 6 imagens. Então, vocês vão dizer o significado de cada imagem abaixo, certo? Observem bem na figura o que é que ela está querendo dizer e vocês vão dar o significado dessas palavras, certo? Bem, pessoal, então, olha, chegamos ao final de mais uma aula. Vocês vão assistir o vídeo com a explicação do conteúdo e das atividades. Vocês vão responder no caderno os exercícios propostos e qualquer dúvida estarei à disposição de vocês. Tenham todos um bom fim de semana e bons estudos.